and online. Tá, boa noite, todo mundo que boa noite, todo mundo que está aqui. Nós vamos começar nossa aula, nossa como fala? 17ª aula. Eu posso falar em hebraico, aí ninguém vai entender. Sobre as profecias cumpridas de Jesusinho. Isso que acontece. Hoje nós temos... já não sei como chamar o cara. Yeshua, Yahu, sei lá. Porque o Marx não explicou, porque até eu estava falando... Não, mas a gente não falando da mesma pessoa, esqueceu? Essa é a questão. O Jesus do Novo Testamento é uma ficção. O Harry Potter é mais verídico. Sabe por quê? Não, porque você sabe quem escreveu. No Novo Testamento ninguém sabe. Eles especulam que foi isso, foi aquilo. Entendeu? Harry Potter, você sabe quem é a autora, quem é a publicação, tudo. É mais fácil. Agora, Yeshua, no judaísmo, do Talmud, não tem nada a ver com o Novo Testamento. É 100 anos antes. Entendeu? Não tem nada a ver. Muitas pessoas nem têm noção do que significa Maria Madalena. De onde que veio isso? Você sabe o que Maria Madalena significa? É aramaico. Magdalena é Megadela de Seara, ela é cuidadora de cabelos, cabeleireira. Entendeu? E isso é tal, ela mencionaram no Talmud, só que 100 anos depois da história. Tá bem? Não está batendo as datas. Então, no judaísmo não aparece nada do Novo Testamento. Do que eles falam. Eles pegaram algumas coisas, algumas histórias, e fizeram um mexido, sabe? Fizeram uma sopa e tentaram vender, enfiar na nossa garganta. Todos os textos que falam do tempo no Novo Testamento, eles não viram a pessoa dele. Nem tudo é testemunho. Tudo testemunho de ouvido. Ninguém viu. Exatamente. Então, entendeu? Eles acham que aquilo que eles escreveram é correto. Não, isso é problema. São boatos, né? O negócio é assim, nem Lucas, nem Mateus, nem João, nem Mateus, eles estão de acordo entre si. Entre eles, não é, tem, sabe? Então, imagina assim que Isaías vai começar a falar contra o estudo de Moisés. Ou vai falar o contrário, não vai falar exatamente. Acabou. Isaías não tem mais validade. Jamais vai fazer isso. Imagina o Salmos vai falar contrário do que original. Tá? A palavra original feita por Moisés. Ele que recebeu, que Hashem pegou a mão dele e escreveu. Esse é o original. O resto é acréscimos de acordo ao original. Agora, se você tem um acréscimo que contradiz ou totalmente oposto ao original, ainda você que me fez na garganta para aceitar isso? Não cola. Então, vamos lá na aula. Nós estamos com 269 profecias descumpridas, do total dos 300 que me mandaram. E quem ainda não viu a série inteira, tem pessoas comentando no YouTube, no aula 12, aula 10, sobre coisas que eu falei depois. Então, assiste a série toda, sabe? Estuda. Em hebraico a gente fala assim, quem pula na frente é um burro, normalmente. É o burro que pula assim, não é? O burro que pula na frente, entendeu? Então, acabou. Estuda, avalia. Olha tudo o que eu falei, em geral. Aquilo que vai chegar uns 20 aulas da série total. Já está quase acabando. Entendeu? Assiste tudo, analisa. Olha se que eu estou falando, se errado ou verdadeiro. Se errado, me ensina, me explica. Talvez estou errado, porque eu quero aprender. A gente está fazendo aqui um estudo. Eu não estou ensinando, estou estudando também. Essa é a questão. Então, nós temos que analisar tudo, um por um.
Então, nós terminamos a aula passada o Jeremias, Lamentações e tudo. Nós vamos entrar em Ezequiel, Yehezkel. Interessante que Yehezkel, um dos maiores livros messiânicos, que são de profecias messiânicas. E os caras aí citaram só 2 profecias do livro inteiro. Quais são? Adivinha? Não, já tá de... Não, nem isso, nada, não, nem isso. Assim, Isaías 17, 22, 24, Isaías 34, 23, 24. Nos 2, o Messias será descendente de Davi. O livro inteiro de Yehezkel, tá? Esse que ele supostamente cumpriu. Entendeu? Não do Merkavá, do trono, não Bet Hamikdash, do templo, não nada. É descendente de Davi, que já cansamos de falar. Tá? É verdade, o Mashiach será descendente de Davi. Essa é uma das critérias. Jesusinho era descendente de Davi? Não, chega. Nem pela Maria, no Novo Testamento não fala nada da Maria, que é descendente da casa de Davi. Ao contrário, ela fala que ela é prima da Marta. É a Marta do Levi. Isabel, desculpa, Isabel, desculpa isso. Isabel, prima da Isabel. Isabel fala que assim que ela é prima dos 2 lados, do pai e da mãe. Que a mãe e o pai são do qual tribo? Levi são Kohanim. Então, se ela é prima da Isabel, que também o pai e a mãe dela são primos da pai e a mãe dela, então ela também é do tribo de Levi. Então, não tem nada a ver com o rei Davi. Entendeu? Se ela é do tribo de Levi, acabou, não tem mais conversa. Lembra, o tribo passa pelo pai. As genealogias, eles só mencionam os pais. Então, se eles falam, o Novo Testamento, me lembra onde que está? Isso no João, eu acho. Que Isabel é a mãe do João, que Lucas também. Que ele fala assim, que a Isabel é do tribo de Levi, é por pai. E a Maria, Miriam, principalmente, é prima dela também, do lado do pai e da mãe. Então, ela também é do tribo de Levi. Então, não tem nada a ver com a descendência do rei Davi. Acabou o negócio. É claro isso. Então, vamos deixar. Maria está fora. Agora, de novo, quem é o pai do cara? Até hoje ninguém descobriu. Mas vamos ver o que Ezequiel realmente fala. Tá? Vamos ver se ele fala realmente de Mashiach. E se dá para entender, talvez ele tenha enfiado alguma coisa de Jesus por aí. Assim diz o eterno Deus, se eu tomarei ramo mais alto do cedro, e dele tirarei um broto terno, eu plantarei sobre uma montanha alta. O que é só 22? Lembra, as profecias normalmente é uma coisa mais figurativa, mais parábolas, tipo assim. Não necessariamente é Midrash. Não tudo é Midrash. As coisas simples. Dá para entender isso sem Midrash. O que é chamado o broto? No Isaías. A casa do Ishai, do Jesse. Não é? A gente já estudamos isso. No Isaías 11. Ele fala que ele vai tirar o broto, plantarei sobre a montanha alta, ele vai renovar, tá? O trono, a descendência de Davi na montanha mais alta. Qual será a montanha mais alta? A Moriá, a Hamikdash. Tá? É na montanha mais alta de Israel, não qualquer montanha alta, o plantarei.
E brotarão ramos, frutificará e será um cedro formoso, debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos viverão. Ele brotará ramos, ele vai ter descendência, ele vai ter frutos. Algo que Jesus, obviamente, não cumpriu. Entendeu? Nem casar, de acordo com o Novo Testamento, ele casou. Tá? E os pássaros viverão de todo, sabe, debaixo dele. Ok. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Eterno, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz florescer a árvore seca. Eu, Eterno, assim determinei e farei e cumprir. Ok? Assim, muito simples. Essa também é relatada ao David. E David era o filho mais, vamos falar assim, valorizado na família. Entendeu? Também a casa do Ishan, que vai descer depois, era a família menos importante no tribo de Judá. Por quê? Porque a avó do pai era convertida. Não que convertido é ruim, mas era questão duvidosa. A gente falou outras aulas sobre a história do rei David. Como era moabita, o povo amaldiçoado, então eles eram menos considerados. Mas justamente deles saiu Jesse, uma pessoa justa, e saiu o rei David. E dele vai ser o Mashiach. Deu para entender? Agora, a pergunta, alguma coisa sobre Jesus, Yeshua? Sim, alguma coisa sobre Mashiach, isso é óbvio. Mas possamos concluir que não foi cumprido. E só lemos isso para aprender o que está falando. Agora, vamos ver capítulo 34. Só vou chegar lá. Isso aqui é 34. Tecnologia, né? Fala de novo que ele é descendente da casa de David. Mas vamos... Essa menos me interessa o que eles falam dele, eu quero saber o que fala o capítulo 23, 24. Colocar o hebraico também, para a gente acompanhar o hebraico também. 34. Engraçado, hein? Esse livro tem 48 capítulos. Metade só fala de profecias messiânicas. Eles só citaram 2. Muito desrespeito ao Ezequiel. Falta de respeito. É 23. Deixa eu ver. Alguma coisa não está batendo aqui. A interpretação deles estão boa. Eles vão no livro de Isaías, que não está falando Mashiach, mas esquece o outro livro que fala Mashiach. Né? Não, todas as profecias onde está falando sobre Mashiach, eles não citam. Todas, onde está falando especificamente que é o Mashiach, eles não citam. O que fala do povo judeu é o Mashiach. Espera, ele vai chegar lá hoje, você vai ver. 34, 23, 24. E sobre eles, porém, um pastor que delas cuidará, meu servo David. As apacentará e será o meu pastor. E eu, o Eterno, serei seu Deus, e meu servo David será seu príncipe, pois eu, o Eterno, assim o determinei. Quer saber como você coloca os caras para correr? Não. Por que fala David? David não morreu.
Tem duas explicações. Reencarnação. Todo mundo sabe que a alma de David, ela tinha uma faísca da alma do Mashiach. Tá, essa alma vai entrar no Mashiach. É o mesmo. Entendeu? Outro. Esse eu li em outro lugar também, que fala assim, que qualquer rei da casa de David, ele chamava David também. Igual você fala Faraó, Faraó não era o nome do rei do Egito, era o título. Tá? César, até o dos Filisteus, Avimelech. Você encontra Avimelech com Abraão, você encontra Avimelech com David, você encontra Avimelech depois. Então, quanto tempo o cara viveu? Não, é o título do rei. Tá? Essa é uma explicação. Mas, com certeza, não tem nada a ver com o rei Davi, ou que vai ser descendente do rei Davi. Aqui está falando que o rei Davi próprio vai reinar. O rei Davi próprio vai ser o rei. Vai voltar ao trono. Ótimo, vamos embora. Que vai ser hoje mesmo. Está na hora já. Vamos continuar. Já está na hora. Agora eles começam a citar o Daniel. Tá? O Daniel. Assunto de Daniel. Eu não vou entrar porque é muita coisa. São 2 vídeos de 1 hora cada, mais de 1 hora cada. Quem quiser ver o Daniel, de Daniel 9 até final do Daniel 10, lá eu falo sobre todo o assunto das 70 semanas, de todos os cálculos, tudo isso que eles falam. Tá? Lá já resolvi o caso. Já falei, eu vou colocar o link depois no vídeo, quem quiser ver, vai poder assistir também. Tá? Mas vamos ver alguns pontos que eu vou falar. O Daniel 7, que eles estão citando. E também, engraçado, o Daniel 7, eles pegaram 2 versículos e fizeram 3 profecias. Daniel 7, 13 e 14. Fala assim, que o Messias, o Mashiach, ascenderia aos céus. Ascenderia é subir, não é? Não. O Messias, o Mashiach, seria altamente exaltado. O domínio do Messias seria eterno. Ok? Agora, eles dão um versículo. Importante ver. Jesus cumpriu isso. Ele subiu aos céus. Não subiu? Como qualquer outro morto. Entendeu? As perguntas se os relatos, como ele subiu, também. Cada evangelho fala coisa diferente. Só que antes disso, eu era uma diferente. Não, é verdade. É verdade. Está escrito lá no. Quer dizer, verdade. Agora, quem não entende um pouco em Daniel, quem era o Daniel? Vamos falar um pouquinho quem era o Daniel. Daniel, tá, ele era um dos pessoas mais justos que foram exilados para a Babilônia. Tá, ele foi como criança para lá, já para ser um servente na casa do imperador babilônico, Nabucodonosor. Ele cresceu, virou um conciliador do Nabucodonosor, depois do filho dele, tá? Depois do neto. E ele até viveu, até quando Esdras voltou para a terra de Israel. Ele é relatado, tá? Das pessoas que voltaram para a terra de Israel. Então, era a pessoa que viveu em Israel, viveu na Babilônia e voltou para Israel. É considerado um dos maiores justos que revelaram realmente quando o Mashiach vai chegar. Agora, os sábios foram proibidos de revelar
os segredos, quando isso era na época deles. Hoje já passamos disso. Hoje podemos revelar já quando o Mashiach chega, e de acordo com Daniel, de acordo com todas as profecias, já estamos na reta final. Não tem mais essa coisa que não pode revelar, não pode falar. Tem que falar e tem que avisar. Você vai ver que até os pastores estão loucos com isso. Apesar que já faz 2 mil anos que eles falam que o cara vai voltar. Mas agora o negócio pegou mais firme. Por quê? Porque os judeus estão falando isso agora. Os judeus falando isso firmemente, que o Mashiach está chegando e está nos últimos, últimos minutos, últimos tempos. Será que esse crescente interesse pelo judaísmo também não seria o cumprimento? É isso que vai revelar. O que a gente falou nas profecias anteriores, nas aulas anteriores, que o conhecimento do Hashem vai encher a terra. Então, as pessoas sabem que alguma coisa está errada lá. Nunca tinha tanta gente saindo da igreja, da idolatria, como hoje. E buscando o quê? Formas certas, formas erradas, buscando o judaísmo. Seria aquele, eu serei o vosso Deus, no caso, aquela expressão de Hashem? O quê? Que a parte da promessa seria que Deus seria o Senhor, o Deus de todas esses povos. Então, todos iam vir até ele. Sim, até o povo judeu. Até o povo judeu. Entendeu? Quem vai definir quem é bem-vindo e quem não? Nem o Deus, é o povo judeu. Entendeu? Deus deu na nossa mão. Eles falaram que Deus deu a Torá para nós, para quê? Deu o domingo para nós. Agora, quem quiser, vem junto. Quem não quer, sem problema. A escolha é de cada um. Entendeu? Mas sair falando mal dos judeus, essa só dá... Vou falar a palavra, mas isso dá... Entendeu? É sempre. Qualquer um que se contra os judeus, se dançou. É feio. Muito feio. Por quê? Igual foi lá na palhaçada. Basta um judeu fazer o que eu estou fazendo, já faz efeito. Imagina se tem mais. Mais menor fazendo vídeos, mais judeus fazendo vídeos. Sem pagar, tem também. Tem um judeu também. Sim. Na Argentina tem. No Brasil, por enquanto, eu sou um dos únicos. Mas... Sim. Judeus, né? Intensificando a fé dos judeus também seria uma... Olha, vou te falar assim, se não tinha Chabad ao redor do mundo hoje, se o Rebbe não ia começar a mandar 50, 60 anos atrás judeus para começar a resgatar judeus ao redor do mundo, você não tinha judeus no mundo hoje. E isso também é uma levoa, porque no livro de Hezquiel, Irmiyahu fala também que naqueles dias o Eterno mandaria pescadores, né, de pessoas que procurariam os Yudim. Procurariam mesmo, literalmente como o Rebbe fez. Exatamente. Agora, o que acontece? A maior linha judaica hoje é o Chabad. Isso, claro, que leva a críticas, leva, zoadeiras, ódio, inveja. Problema de quem? De quem está criticando. Entendeu? Quer criticar? Beleza. Quer estudar? A porta está aberta. Quer ficar no seu mundinho, na sua zona de conforto, cheio de ódio, inveja e murmurado, insatisfeito com a sua vida? Fica. Não tem problema não. A gente está indo para frente. A Ásia está crescendo. Está no sul, está no norte. Virou já Ásia Brasil, já não só São Paulo. Entendeu? O negócio está crescendo, querendo ou não. Graças à bênção de Hashem. Agora, Daniel, capítulo 7. O que está tratado no capítulo 7? Quem lembra? Quem já leu? Não, essa é 10, 9 e 10. Essa é depois das 70 semanas. Daniel 7, ele trata da visão dos 4 animais, 4 ferras, animais ferrosos. Eu não vou entrar nisso, tá? O símbolo não é do Apocalipse, não é nada disso, tá? Ele refere aos 4 exílios do povo judeu, tá? A babilônica, o grego
persa, o grego e o romano. Esses são os 4 exílios que o povo judeu se enfrentou. Obviamente, o 4º animal que, de algum motivo, os cristãos acham que é dragão, que não sei de onde que veio isso, é besta. Eu já vi pessoas falar que é dragão, que é isso, que é aquilo. É o último animal que representa a Roma. O exílio da Roma é o pior de todos, que estamos aqui até hoje, 2000 anos, por causa disso. Tá? Mas o Daniel, ele relata, aliás, não ele relata, mas já vocês vão saber quem está relatando para ele. Continua, depois que termina toda a visão dos animais, ele relata no versículo 13, continuou, minha visão e percebi que das nuvens do céu descia alguém semelhante ao homem. Ele se encaminhou na direção do ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe concedidos autoridade, glória e realeza, para que todos os povos e nações de todas as línguas servissem sua autoridade, será perene, jamais desaparecerá, bem como o seu reino. O que eu fiz? Opa. Vou voltar aí. Bem como o seu reino que jamais será destruído. Tá? Eles falam aqui, Messias desceria do céu, Messias será altamente exaltado, o domínio do Messias será eterno. Agora, esse aqui, realmente, falando do Mashiach. Não tem desacordo aqui. Pergunta se Jesus, Yeshua, cumpriu essa profecia. Vamos ver. Das nuvens ele vai vir das nuvens como filho de homem em cima de nuvens. Aqui está falando alguém semelhante ao homem. Qual é o problema? Na verdade, está falando semelhante ao homem, semelhante ao Adão, em hebraico, em aramaico. O nível dele será igual ao do primeiro Adão, semelhante ao Adão, não é parecido como homem. O que significa semelhante ao homem? Por isso a menção Ben Adão. Ben Adão, filho de Adão. É diferente. Adão Rishon. Adão Rishon. Depois eu falo para você o que significa a palavra Adam, Aleph, Dalet, Mem. Mas isso é outra coisa. A pergunta é assim, Jesus cumpriu isso? Ele aqui está escrito que ascenderia ou desceria? A profecia fala que vai ascender, aqui fala que vai descer. Então são duas coisas totalmente opostas. Depois, o Messias será altamente exaltado. Jesus será altamente exaltado? Sim. Sim. Depois morreu. Mas porque aí fala que vai ser o reino eterno. Quando ele reinou? Então, já começou inválido. Para o reino ser eterno, tem que começar a reinar quando? Algum momento. É igual, de novo, não é um negócio celestial. Fala que vai descer. Ele vai descer, ele vai ser levado para o ancião, para o tribunal,
que vai falar, esse é o Mashiach, esse é o rei, e vai permanecer no reino para a eternidade. Esse é o Mashiach. Jesus cumpriu isso. Yeshua cumpriu isso. Xuxua cumpriu isso. Zé Cavalo cumpriu nada. Não cumpriu nada. Não, eles falam que foi cumprido. O que ali está aqui, que os caras fizeram questão de mandar, são profecias cumpridas. Você entra em qualquer site evangélico, messiânico, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, essas são profecias cumpridas. Não que vai cumprir na segunda vez. Entendeu? Essa é a questão. E não, você vai a segunda vez, eu quero ver essa profecia. Onde está escrito que vai vir na segunda vez? Não aparece em nenhum lugar na Torá, no judaísmo. Me mostra. Eu vou contar o segredo, mas... Ah, tá bom. Não. Parece, só que ele não sabe aonde. O que ele tenta citar, totalmente errado. Entendeu? No final vou revelar tudo nas aulas, na última aula. Eu vou explicar onde parece, que o Zohar fala, que tudo fala sobre o assunto do Mashiach. E detalhes. Exatamente. Onde exatamente está falando que vai voltar, que isso, que você está em copiar. Não te fala. Que ele está em copiar, eu mal sabe de onde que eles copiam. Entendeu? O que eles citam não tem nada a ver. Agora vão falar, tá vendo? O Leão falou que Jesus vai voltar. Não falei que Jesus vai voltar. Eles não vão entender. Entendeu? Eles não vão entender porque eles não têm a menor noção em judaísmo. E nós já falamos, você pode pegar... Eu já escutei vários cristãos falando isso. Ah, tá bom, tá tudo errado, mas eu acredito em Jesus. E ao contrário, eles acreditam em Jesus, ponto, acabou. Vamos enfiar agora em qualquer texto. O texto não significa nada. Pode ser alterado, pode ser falsificado, pode ser editado, pode refazer de novo. Entendeu? Você aperta eles, por fim, quando eles perdem o debate, eles já não acreditam mais nada. Não, eles não. Está tudo errado. Está tudo errado, importante que eles acreditem no fulano. Só isso. O importante é Jesus. Exatamente. O resto... Infelizmente, há uma... Dentro da cultura muslim, lá, você é proibido de questionar na verdade. Infelizmente, por isso que talvez as pessoas também que buscam, têm um certo mérito, né? Que buscam o judaísmo verdadeiro. Que elas rompem com essa... que no começo você tem aquela pressão porque você está ali, mas depois você vê que isso é bobagem. Né? Mas infelizmente é isso. Por isso que muitas pessoas não têm ainda a palavra, não sei se é hebraico, a ousadia de se aproximar da Torá e de ser sincero. Né? Porque lá eles impõem a cultura do medo. Essa aqui é a verdade. Então, através da psique. E o Rahamor, ele explica uma coisa na Parashá, que Balak, ele usava dessa cultura do medo também, e ele falava sobre como hoje os meios de comunicações fazem, eles atacavam o psicológico. Então é mais ou menos assim que funciona também lá, atacando o psicológico. Vamos lá. O negócio é muito simples. Quando a gente fala de judaísmo, o judaísmo não é apenas um cara. Você tira o Mashiach do judaísmo, você ainda tem judaísmo. Não tira, vou falar nos livros, esquece do Mashiach. A gente vai continuar a comer cachê, a gente vai continuar a rezar, a gente vai continuar tudo do mesmo jeito. São vários modelos, né, entre as... Não, a questão é assim, você vai tirar Jesus do cristianismo, não tem mais cristianismo. E acabou. Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós não estamos, o judaísmo não é baseado em uma coisa só, numa perna só. Que não é uma perna muito fraca, que dá para tirar, acabou tudo. O judaísmo tira o Mashiach, Deus nos livre. O judaísmo vai continuar do mesmo jeito. Essa é a questão.
Oh, conseguiu chegar no final. Por favor. Sim, sim, sim. A gente está correspondendo aos assuntos. Ele aprendeu comigo. Tô brincando. O judaísmo continuaria igual, mudaria por causa do tempo. Não, continua a mesma coisa. O que o templo vai mudar? E daí você falar a reza, você vai praticar os sacrifícios, as oferendas. Entendeu? Essa é a diferença. A templo vai continuar no... Sim. Sim, tudo vai continuar. Tudo vai continuar. Até, por exemplo, quando a gente faz o serviço, a gente está ali no salão, aí você vai, começa a fazer... E daí você fala korbanot, você vai fazer os korbanot. Essa é a diferença. Você tem que entender, quando o templo está em pé, a vida é outra. É muito mais fácil. É muito mais fácil para você arrepender, voltar ao caminho certo, à luz. Imagina você ver os milagres do templo. Quem pensa em errar, em pecar? Entendeu? Você vai lá. Lá, milhares e milhões de pessoas. E todo mundo tem lugar. Ninguém morre. Tá? Não morre nenhuma pessoa. Não por escorpião, não por cobra, não nada. Todo mundo tem lugar para ficar. Todo mundo tem lugar para dormir. Todo mundo tem comida. É melhor ainda, nas rezas, todo mundo está encaixado, pode ter lugar no templo. E quando todo mundo abaixa, ninguém bate na costa do amigo. Todo mundo tem espaço. Como pode ser uma coisa dessa? Porque o templo é acima do tempo e espaço. Essa é a grandeza. Aí você vive nesse forma, a vida é outra. A vida é outra. Se a gente conseguir viver dessa forma agora já, o templo vai vir mais rápido. Só questão de tempo. Entendeu? Por isso que quanto mais judeus praticavam tzedakah e boas ações, mais pessoas também seria mais acelerado o processo. Exatamente. Nós somos judeus. Bnei Noach também. Você tem que entender uma coisa. Em Israel, de acordo com a Torá, só podem viver judeus e Bnei Noach. Idólatra, todas as igrejas que tem lá, vai ser destruídas. Porque é idolatria. Quem considera... Lê o livro de Reis. Todos os reis da casa de David. Quem era considerado um rei justo? Não, em geral. O que ele fazia? Destruiu todas as casas de idolatria. Esse era um rei justo? Yoshaiah, Tzidkiyahu, David, rei David, Salomão, não tinha nada, era messiânica, era na época deles. Entendeu? Era todos reis justos. Yotam, tudo, reis que destruíram qualquer idolatria. Porque é proibido praticar idolatria na terra de Israel. Quer fazer aqui? Faz o que quiser aqui. Não vai falar que é judaísmo. Faz o que quiser. Vamos lá. Oséias. São 3 profecias em Oséias. 2 no capítulo 11, 1 no capítulo 13. Já começou lá embaixo. A famosa, Messias seria filho de Deus. O Messias seria chamado do Egito. O Messias venceria a morte. Tá, vamos começar. O Messias seria filho de Deus? Pode ser. Mas já desqualifica de ser filho de David. Decide. Quem é o pai? Deus ou David? Só que o filho de David pode ser Mashiach. Então, filho de Deus não pode ser Mashiach. E quando esse termo é usado? Filho de Deus, por Eu vou te explicar.
tanto o rei Davi e tanto o rei Salomão foram chamados de filho de Deus. Quando o rei Deus fala para Davi que Salomão vai reinar, que eu vou ser Deus para ele, vai ser igual filho para mim. Entendeu? Essa é quem mais? Entendeu? O que está escrito, está bem, Moisés falando que todo o povo judeu é filho de Deus. Entendeu? Também Jesus falava isso. Todos os judeus são filhos de Deus. Então, essa é a definição de Mashiach. Os sábios nos ensinam que na criação do homem tem 3 participantes. Pai e a mãe e o Deus. Então, essa aula depois a gente vai fazer sobre a palavra Adão. Entendeu? Então, todos não, são filhos de Deus. A questão é se você honra o pai ou não. Que é o 6º mandamento? Honra seu pai e sua mãe, eu sou seu Deus. E eu sou teu Deus. Então, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Entendeu? São 3. Então, todo mundo são filhos de Deus. Mas vamos ver se está no contexto do que eles estão referindo. Falando assim, quando Israel era uma criança, eu amava. E ao salvá-lo do Egito, chamei de meu filho. Mas, quem vê como está escrito na versão do João Ferreira de Almeida, só para a gente brincar um pouquinho. Porque realmente, esse que eu li, a tradução pé da letra de hebraico. Tá? Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. É muito diferente. Agora, primeira coisa, quando Israel era menino, quem era o menino? Israel, povo. Eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Dá para esse texto já dá para viajar um pouquinho. Mas ainda é muito forçado. É muito forçado. Porque aqui claramente falando de quem? Do povo de Israel. Aí voltamos o texto original. Quando Israel era uma criança, eu amava, e ao salvá-lo do Egito, chamei-o de meu filho. Todo Israel, todos os judeus são chamados filhos de Deus. Deu para entender? E também eu fiz um vídeo sobre o assunto, sobre quem é o filho de Deus. Tá? Depois, quem quiser pode... Essa divindade atribuída ao tal de Chuchu, Eles falam assim, que como a história que eles fugiram para o Egito, ficaram lá, e depois para ser cumprida a profecia do Egito, chamei meu filho. Deus não chamou, Deus não chamou ninguém do Egito. Deus tirou a gente do Egito. Povo judeu, vamos embora, sai. Essa que a história conta? Não. A história conta que Deus desceu lá, matou os egípcios, pegou os judeus e levou-los. Essa que a história conta. E não chamou, ele tirou. Uma coisa muito, muito espiritual, porque se Pessa é uma festa que tem muitas mensagens e uma peculiaridade muito grande, porque se for fazer uma alusão de Mitzrayim até Pessa, Mitzrayim, lá no livro de Emial, o Hashem fala que vai ser, as nações vão conhecer mais Bnei Israel pelo Mitzrayim, mas pelo que Hashem vai fazer, que vai superar o êxodo, a saída. Ou seja, Israel foi para Mitzrayim, pelo Egito. Então, o Egito era um misto de nações. E Hashem tirou Israel de Mitzrayim. Então, Hashem tirou Israel das nações, fazendo totalmente uma alusão também à era do Mashiach, a era do Messias. No caso, também, o Moshe Rabbeinu foi o Mashiach, né? o Gadol Hador da era também. Não, ele é o rei, ele era o Mashiach, ele era tudo. Não tinha outro igual dele, até hoje.
exatamente. Não tinha igual Moisés até hoje. Todos os líderes do povo têm faísca da alma de Moisés. E só eu lembrei, né? Se falou de Israel, eu lembrei de Pesca também. Sim. Sim. Normalmente, você fala de Mitzrayim e do Pesach. Também, na época de Israel também era messiânica, por assim dizer, não era? Vamos ver uma coisa agora, uma coisa interessante. A terceira profecia em Oséias fala que o Messias venceria a morte. Tá? O texto hebraico é muito diferente do que está falando em português. Tá? É assim. Só um minuto. Eu os rimerei da mão do inferno. Eu os rimerei da mão do inferno. E os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno e a tua predição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Escondido de meus olhos. O que está falando aqui? A gente começa no meio do versículo, do capítulo, entendeu? Do que está falando aqui? Lembra, o profeta fala, Oséias. O que está falando aqui? Hashem. Hashem fala, eu os rimerei da mão do inferno, eu resgatarei da morte. Hashem fala isso. Você fala de Jesus? Jesus acabou com a morte? Nem a própria morte dele conseguiu acabar? Cumpriu ou não cumpriu? Não cumpriu. Essa pergunta é simples. Você me fala uma coisa. Quer ver? Falando do Mashiach, beleza. É uma profeta messiânica, beleza. Falando de Jesus, beleza. Jesus cumpriu? Se não cumpriu, encontrariza que eles falam que profecias cumpridas. Mas ele, quando não fala dele, é mais quando não tem nada a ver com o contexto. Contexto em plural, contexto em... mesmo em português, João Ferreira de Almeida já não refere a ele. A tradução correta, deveria eu resgatá-lo do poder do Sheol, morada dos mortos, porque inferno não é a tradução correta, ou pragas, ou destruição, ou Sheol, que arrependimento não se apresenta aos meus olhos. Quem assiste isso está no show? É Bilam, Korach e Jesus. Isso. Entendeu? Mas isso foi um decreto ou seria uma purificação? Qual seria o significado? No caso deles, eles estão lá porque eles têm que arrepender. Eles não arrependeram até agora. Korach, 3.000 anos não se arrependeu. Bilam, 3.000 anos não se arrependeu. Jesus, Yeshu, 2.000 anos não se arrependeu ainda. Arrepende. Esse lugar, sabe, de você aprender, arrepender, sai de lá. Como? Fazer chuva. Arrepende os maus caminhos, volta. Fazer o quê? Nós estamos 281 profecias descumpridas. Vamos fazer mais 3 profetas que têm profecias cultas neles. O Amós, Micaías e Ageu. E Hagai, Amós
ומיכה. כי a gente quer, sabe, eu gosto aqui, você tem que entender, quando tem uma profeta, faz parte do livro inteiro do Tanakh, porque as profecias dele estão relacionadas à nossa época, à nossa era. Israel, judeus tinha quase mais 50 profetas, entre outros, que eram realmente profetas líderes. E não, o livro deles não está aqui. O exemplo, o Natan. Quem conhece o profeta Natan? Que era o professor do rei David. Era o maior profeta na época do rei David. E aí? Cadê o livro dele? O Elias. Elias Hanavi. Depois de Moisés, ele é o maior profeta. Cadê o livro dele? Por que não deixou numa profecia? Entendeu? Hã? Não deixou nada escrito. No livro dele é escrito. Mas, por exemplo, a contribuição do Zohar não é uma espécie de contribuição... Mas é o nome de quem? Rabi Shimon Bar Yochai, não é dele. É do Arizal também. Todas as escrituras da Arizal foram do Eliyahu Hanavi. Entendeu? Porque é mencionado o autor e não o profeta. O Isaías. O Jeremias, por exemplo, o Jeremias não escreveu o livro dele. Tinha um escritor que escrevia. Ele só citava, exatamente. Miriam era profeta, Aaron era profeta, Korach era profeta. Abraão, Sara. Entendeu? Tinha várias, tinha muitos, Samuel. Foram os discípulos, né? De Elias. Eliseu. Exato. Cadê? A escola dos profetas. Fala assim que o Eliseu era maior do que Elias. Entendeu? Elisha era maior do que Eliyahu Hanavi. Essa é uma coisa... Cadê os livros dele? O Ezra e o grande Knesset Agdolá, a Assembleia Grande do povo judeu, quando eles reuniram e fecharam o Tanakh, era para deixar claro o que é referido à nossa era, o que era da época passadas. O que é importante para nós? Significa que todos os profetas que temos hoje estão ligados à era messiânica. Eu vou pegar um livro, vou pegar uma profecia ligada ao Mashiach. Você sabe que esse livro é cheio de profecias sobre Mashiach. É totalmente desconectado da realidade judaica. O Amós, por exemplo, Deus faria com que céu se escurecesse ao meio-dia. Ok? Aonde tem esse relato? Os céus escureceriam ao meio-dia? Sim. Apocalipse? No Tanakh? Lembra, o Apocalipse fala que isso vai acontecer no final do dia, não quando Jesus fez. Aonde fala no Tanakh? Mas tem um conflito aí nesse negócio de primeiro e segundo. Claro, fosse parecido, mas os caras defendem. Vamos ver o que está escrito. Naquele dia, diz o eterno Deus, farei o sol baixar ao meio-dia, e pleno dia obscurecerei a terra. Ok, isso fala sobre Mashiach? Quer dizer, tem algum relato no Novo Testamento que fala que na época de Jesus isso aconteceu? Eu não conheço muito bem o Novo Testamento, nem quero conhecer. A pergunta é assim, tem esse tipo de relato lá? Que é relacionado ao Mashiach? Não, que é relacionado a isso. Que o sol vai se abaixar no meio-dia. Não, que eu conheço só no Tanakh. Aonde? No Sefer Yoel
Sefer Yoel e Sefer, se eu não me engano. Não chega lá. Se não estiver certa. Sim. Tem um calendário hebraico. O se diz que os astros vão cair, o sol, a lua. Não, Sim. tem uma parte que no livro de Yoel que fala sobre a água de sangue. Vamos chegar lá. Essa não é questão de... É lua. Lua de sangue. Não é sol. Só que tem uma alusão também. Verdade também. Outra coisa, o quê? Na hora da crucificação, diz que o sol também escureceu. Sim, quando ele foi sacrificado? À tarde. Meio-dia? Nenhum dos três relatos foi meio-dia. Nenhum dos três relatos foi meio-dia. Que a profeta, eles falam assim, que foi cumprido justamente... Você não vê nenhum ponto judaico no Novo Testamento? Nenhum. Nenhum. Por que eu tenho que ver alguma coisa judaica lá? Pelo contrário, é totalmente contrário ao judaísmo. Olha, eu vou te falar uma coisa. O maior mito que tem é isso. Escuta isso. O maior mito que tem é isso, que o cristianismo é derivado do judaísmo. É mito. Não tem nada a ver. Não tem. Você fala assim, a mão direita, agora a minha esquerda. Não tem nada a ver. Sul é norte, norte é sul. Sabe o que é um divisor? Aquela hora do senhor que o senhor fala sobre Torá, Talmud e lei oral. No dia que encontrar um pequeno erro em uma dessas livros, acaba o judaísmo. Exatamente. Entendeu? O Novo Testamento, ele é todo contraditório. Já estava no... Tem pontos que parece que o autor ele sabia o que estava falando de judaísmo mesmo, entendeu? Por Ele exemplo, era judeu, cara. esse, O cara Olha. era judeu, mas era um judeu que... Olha, o negócio é assim. Uma história criada. Então, mas Por exemplo, Paulo, só um adendo. Paulo, todo mundo fala que Paulo, que os fariseus eram hipócritas, porque está escrito em Mateus 23, hipócritas, fariseus e tal. O cristianismo, o cristão, ele nem sabe o que ele está falando. Paulo escreve na carta dele que ele era fariseu de nascença. O que era um fariseu no entendimento do Paulo? Que ele acreditava que Jesus era o Messias nos anjos e nos espíritos. O saduceu, ele já não acreditava em nada disso. Então ele está dizendo, eu sempre acreditei que Jesus era o Messias. Então o cristianismo, ele não sabe nem o que ele está seguindo. Então assim, Paulo era judeu. Ele fala que ele... Vocês estão confundindo as coisas. Só um minuto. Deixa eu... Não é isso. Mas ele, Não é isso. diz que ele era judeu. Vou te explicar uma coisa. Vou explicar uma coisa. Não tem nada judaico no Novo Testamento. Essa questão de fariseus, ok? Qual palavra foi derivada de fariseus? Farsa. Entendi. Não é Pavush? Foi derivada. O que o cristianismo fez com os fariseus? Para de pensar somente que é forçado. Pensa na que a gente está querendo passar. Os fariseus, tá? Eram o quê? Eram os sábios da época. Os Prushim. Igual você traduz Isaac, Isaac, não é a tradução. Os fariseus são as pessoas, os sábios que afastaram das pessoas por não pegar impureza de morte, para poderem sempre ir no templo sem precisar esperar 7 dias de purificação. Então, ele não apertava a mão de quem não era aluno sábio, ele não comia com pessoas que não eram alunos de Torá. Para quê? Para não pegar essa impureza de morto. Não quero mentirosos, não quero hipócritas, não quero, egocêntricos, não nada disso. Entendeu? Eles importavam com contato, relacionamento com Deus, com Hashem no templo. Pode ser. Sei lá. É de que isso assim. Agora virou o quê?
de acordo com Paulo, acordou a isso, acordou aquilo, o Novo Testamento, fariseus, esses aqueles, assim, aí virou farsa. Só um minuto. Só para mostrar para você como Paulo, tá? Na verdade, cristianismo tem que ser chamado paulicismo e não cristianismo. Porque a primeira coisa que ele fala é que ele era fariseu desde nascer. Como? E ele era aluno do Rabban Gamliel quando era criança. O Rabban Gamliel só ensinava adultos casados. Entendeu? Então, a farsa é de quem? Então, e também não tem como confiar, por quê? Porque para participar do... Desculpa. Mas ele fala que ele era como criança, como adulto, ele já aceitava Jesus como Mashiach, como Deus. Ele fala isso. Não, ele fala que como criança ele estudava com o Rabban Gamliel. Certo. Mas o Rabban Gamliel não ensinou crianças. Mas está na palavra dele. Eu sou fariseu, eu tenho que Jesus Cristo. Ele fala isso com Deus. Exatamente. Como que um judeu vai chegar e vai falar que o nome é Deus? É assim, ó. Mas essa questão... Então, mas esse é é o seguinte, ele acabou de falar. Onde está a morte? Onde está a morte? Onde está a morte? A sua vitória. A sua vitória, onde está o inferno servidão? O cara que escreveu no Testamento, pensando no Jesus, pegou esse versículo, esse pachu, e tentou... É como eu falei, do jeito que eu falei, eles não ligam para o texto. Gente, está gravado, tá? Está gravado. Um fala. Senão não dá para ouvir. Na verdade, a igreja usou a cabala para construir algumas doutrinas. O negócio que eu falei no início. Do jeito que eu falei no início. Eles têm só Jesus e Yeshua configura. O resto dá para adaptar. O resto dá para jogar, para fazer para cá. E tem outra coisa que desqualificava mais o NT, porque na época de Nachmanides, na época dos debates, muitos, infelizmente, tiveram alguns que se converteram ao cristianismo, e tiveram pessoas que debatiam com Nachmanides. Essas pessoas, elas adulteraram mais ainda, mexeram, entendeu? Então não tem como saber. Olha, a igreja gosta de contar isso bastante. Gosta de falar isso bastante. Que muitos judeus converteram para o cristianismo. Isso não valida nada. O judaísmo não muda. Cadê esses judeus que converteram para o cristianismo? Ainda que ser crucificado significa uma Mashiach. Sabe quantos judeus foram crucificados por Roma? 100 mil judeus pela Roma. Então o que? 100 mil Mashiach? O texto do Novo Testamento não faz sentido se você olha em ponto de vista judaico. Se você olha em ponto de vista budista, pode ser. Que lá é idolatria. Igual a questão de Jesus solteiro, né? Contraria o princípio da mitzvah do casamento. Fala assim, ele cumpriu todos os mandamentos da Torá. Não, eles falam que sim. Por criar. Qual foi o primeiro mandamento? Multiplicar. Inclusive, o Monet falou sobre isso, que você não ter filho, você tem vindo a... Não. Você tem que lembrar uma coisa. Você é obrigado a ter filhos. Como? Você tem que casar. Por isso você é obrigado a casar. Você é obrigado a casar porque a única forma que você pode ter filhos corretamente de acordo com a Torá. O cara não fez nenhum dos dois. Entendeu? Pronto, ele não cumpriu nada. Como ele cumpriu pureza familiar? Se não é casado. Acabou. 3. Tá? Ele era nazireu. Falam que a Notzri é nazireu. Nazireu não pode tomar vinho. Quantas vezes ele tomou vinho? Relatado. O conceito de Deus lá. Não, eu estou falando, judaísmo ali não tem nada. Nada de judaísmo tem lá dentro. Entendeu? Essa é a questão. Você fala, se eu não vejo... Não, porque eu estou vendo o judaísmo. Lá não tem nada de judaísmo. Você que enfiar na garganta de força, sabe, para aceitar. Não, problema seu. Eu estudo, eu ensino judaísmo. Quem quiser estudar outras coisas, fica à vontade. Não fala que é judaísmo.
Da mesma forma que o pessoal me perguntou hoje, e a maçonaria? Tem muitos judeus na maçonaria. É daí, essa transforma a maçonaria em coisa válida? Não. Mas tem os judeus aceitando Jesus como Mashiach. É daí. Tem judeus também. O líder budista aqui do Brasil é judeu. Isso transforma o budismo, dá uma validez para o budismo. Muhammad Gaddafi, era judeu. Sabia disso? Muhammad Gaddafi era judeu. Um dos maiores ditadores do século XX. A avó dele casou com um sheik da Tunísia. E nasceu a mãe dele. A avó dele era uma judia que separou do marido, deixou os filhos e casou com um sheik árabe. Nasceu a mãe do Gaddafi, que era judia. E nasceu Gaddafi, que era judeu. Os primos dele moram em Israel hoje. Isso significa que o Islã é válido? Isso significa que tudo que ele fez é válido? Porque ele era judeu? Não, não tem nada a ver. Tem uma coisa ser judeu, que isso é uma coisa de nascer ou de conversão, e tem praticar judaísmo, conforme a lei judaica orienta. São duas coisas diferentes. Aquilo que a gente falou, eu fiz um vídeo, eu vou soltar ele só para vocês entenderem. Da mesma forma que eles falam que Rav Kaduri, falou que ele escreveu que Yeshua é o Mashiach, aliás, que não escreveu nunca. Também a carta que falsificaram não fala nada disso. O que isso significa? Por que eles têm que falar que tem judeus que aceitam Jesus como argumento? Isso afirma que na Torá não tem nada. Você fica discutindo, mas tem judeus que aceitaram Jesus. O que importa? Me mostra na Torá. Aceitou? Tem problema. Tem muitos que não sabem a Torá. Mas isso não transforma isso em válido. Se tem alguma coisa judaica no Novo Testamento, nada. Onde está escrito nem só de pão viverá o homem? O quê? Onde está escrito nem só de pão viverá o homem? E onde mais? É só isso que eu estou tentando colocar. Ele pegou um pachuco de Devarim e colocou dentro do Novo Testamento, como vários outros. Fala assim, o Rav Tuvia Singer, ele fala assim, tudo que é bom no Novo Testamento não é novo. Presta atenção. Essa frase segue, sabe, é uma frase fantástica. A Rav Tuvia Singer fala assim, tudo que é bom no Novo Testamento não é novo. E tudo que é novo não é bom. Entendeu? O que é bom já está na Torá. Não precisa do Novo Testamento. O que é novo, não tem nada a ver com a Torá, tchau, não precisa também. Entendeu? Eu sou o Senhor, eu sou o Pai, nós somos um. Que importa isso? Onde que está escrito isso no judaísmo? Fere o conceito de judeus ter um filho, fere o Shema, né? Louquinho errado. Não, que você entender. Eles colocaram o diabo, o capeta, com o mesmo poder de Deus. Acabou o judaísmo. Acabou o judaísmo nesse momento. Você fala que o anjo rebeliou contra Deus, acabou o judaísmo. Como você pode rebeliar contra o Criador? Como que o Criador pode... Você acha o quê? Que o filme do Schwarzenegger com as máquinas, os robôs, rebeliar contra o homem? Será o conceito grego, de dois... Conceito idólatra. Idólatra. De novo, mais um motivo porque não tem nada. Até um filme Sim. Vamos ver agora Miqueias. O que eles falam aí? E Miqueias 5 fala assim, o Messias nasceria em Belém.
O Messias seria servo de Deus. O Messias, o rindo da eternidade. O que é o rindo? O rindo. Oriundo. Oriundo, originado. Vindo, é isso. Vindo da eternidade. E todos eles, sem um versículo, versículo 2. Ai, ai. Só vamos ver o que João Ferreira de Almeida fala. E depois nós vamos ver o que a tradução cinco. Agora, tá. Na verdade, aqui começa em 1, aqui começa em 2. Tá, mas... E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, e ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Do que está falando aqui? Fala do Mashiach? Sim, sim. Mas qual contexto? Vamos ver o que está falando em hebraico. A tradução ao pé da letra. E tu, Betlehem, Belém, de Efrat, és muito pequenas para ser contada entre os milhares de Judá, mas de ti sairá para mim alguém que há de ser o condutor de Israel, cuja origem remontará ao passado distante. Vamos continuar. Entretanto, ele os entregará aos seus inimigos pelo tempo que leva perturbante até dar à luz. Então o resto de seus irmãos retornará com os filhos de Israel. O segundo versículo já acaba com o assunto de Jesus. Porque fala, vai sair. Sim. Porque Belém? Fala que Belém, a gente falou antes, Belém pertence ao tribo de Judá. Se vai ler isso no Samuel, que quando Samuel foi para Belém, para Betlehem, para encontrar com o Jesse, que Hashem manda ele para lá para buscar um dos filhos de Jesse. O que falamos? Que a menor família, menos significante do tribo de Judá. Mas de lá, daquele lugar mais insignificante, vai ser quem vai reinar sobre Israel. Dá para entender? Então, agora damos uma volta para chegar nesse ponto que já falamos. O negócio é isso, muito simples. Jesus reinou. O versículo que fala que vai reinar. Reinou. Agora, fala que vai nascer em Belém ou vai sair de Belém. De novo. E tu, Betlehem, Belém de Efrat, és tu pequena para ser contada entre os milhares de Judá, mas de ti sairá. Vai sair de lá. Significa que vai nascer lá? Leon, qual é a palavra hebraica que está falando? Vamos ler em hebraico. Para nascer. Nolad. Nolad. Não, sair, latzet. Sair. Latzet. Como? Latzet. Latzet. Latzet é sair. Livaler. Vamos ver como está escrito em hebraico. Para a gente ter uma noção bem clara o que está em hebraico. O que eu traduzi aqui é a pé da letra, tá, em hebraico.
Ve'ata Betlechem Efrata. E você, Belém de Efrata. Que Belém é a cidade, Efrata a região. Tá? Tzair liot ba'afioda, o pequeno dos milhares de Judá. De você vai sair para mim. Tá? Para ser o governante, o condutor de Israel. Tá? E como falar assim, a tradução certa, e a origem dele é dos dias passados. Ele vai sair da região, ele vai sair da família. Sim. Sim, da família de Belém. Mas olha aqui. Vamos ler tudo, porque a gente vai entender o contexto, se é realmente relacionado ao Jesus, Yeshua, ou o que seja. A Torá diz alguma coisa sobre isso, né? Sobre o quê? De onde vai nascer, que ele vai ser descendente de rei Davi. Não fala de um lugar que vai nascer. Normalmente, hoje em dia, acredito que vai nascer na maternidade. Hoje em dia... Mas ele pode ser de qualquer lugar do mundo. Desde que ele é da família de rei Davi, esse aqui fala, o Maimônides fala, ele tem que ser descendente da casa de Davi. Pronto, acabou. Ô, Leão, na nossa geração, o Rebbe, quem seria mais? Teria mais descendentes? O Rebbe, qual seria o outro? Tem várias. Até Silvio Santos é descendente do rei Davi. Tem várias. Babassari também seria? Babassari não é descendente da casa de Davi. O Rashi, a Barbanel. Eu conheço pessoas pessoalmente em Israel que são descendentes da casa de Davi. Pessoas pessoalmente. Várias. Tem uma organização em Israel que ele relata, ele junta isso. Entendeu? Você vê, pessoa, perto de uma família real, outra, de verdade, outra coisa. Eu conheço pessoalmente essas pessoas. Descendentes da casa de Davi. Entendeu? Não que eles alegam que subiu, que não tem nada, que isso, que aquilo. Sempre tinha relato. Sempre. Até você pode ver que quando Ezra voltou da Babilônia, ele relata quem é o descendente da casa de Davi e quem que é o presidente do povo. O Talmud também relata isso. Yehudá Anassi, depois disso todos, o Hillel Azaken, o velho, o Rabam não, o Hillel era descendente da casa de Davi. E os filhos dele, o neto dele, tudo, Rabban Shimon, Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabi Yehudá Anassi, a linhagem toda. Está tudo registrado. Todos são descendentes. Até hoje nós temos esses relatos. Não é nada obscuro. Vamos ler esse versículo, esse trecho tudo, para você entender o assunto, o contexto. E tu, Betlechem, Belém de Efrat, és tu muito pequena para ser contada entre os milhares de Judá, mas de ti sairá para mim alguém que há de ser condutor, governador de Israel, cuja origem remontará ao passado distante, e já foi definido bem antes. Tá? E está falando o quê? Qual o passado? Não da criação do mundo. Exatamente, da casa de Davi, que é passado remoto. Remoto passado, não sei como é em português. Já foi definido antes. 3.500 anos atrás. Entretanto, ele os entregará a seus inimigos pelo tempo que leva partuirente até dar à luz. Então o resto de seus irmãos retornará com os filhos de Israel. Até que ele apareça, demora. A gente vai lutar contra os inimigos até isso aconteça. Ele se erguerá, ele dirá com a força que ele aconselhará ao Eterno, com a majestade do nome do Eterno, seu Deus. E habitarão em paz, porque então ele se terá engrandecido até os confins da terra. Isto assegurará a paz. Se vier o assírio à nossa terra tentar destruir nossos palácios,
levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes dentre os nossos. Já vou falar quem são eles, tá? E assolarão a terra da Assíria com suas armas e a terra de Nimrod com a espada afiada. Ele nos livrará do Assírio quando este vier à nossa terra e quando ameaçar nossas fronteiras. Quem vê como que essa profecia está acontecendo exatamente nesse momento? E Jesus nunca se cumpriu. Onde fica a Síria? Não a Síria, a Síria. Não. Na verdade, na mesma região onde que fica a Síria de hoje. Tá? Nessa região da norte da Jordânia, a Síria, para essa região, norte de Israel. O que está acontecendo agora? O ISIS está tomando conta da Síria. Está começando a ameaçar e agredir que vão invadir Israel. Está ameaçando a nossa terra, nossos palácios. O que vai acontecer com eles? Espero para ver, porque é uma profecia que está falando exatamente isso. Não falo que os assírios vão, e da Assíria. É diferente da região, mas eu falo do Efrate, do Belém, da região da família. Não falo que os assírios vão, mas da Assíria. Entendeu a diferença? Que vai vir de lá. O que está acontecendo? Estão pegando lá no Egito, pegando lá no norte. Estão aproximando. Sinai está quase tomado já. Eles combateram alguns soldados egípcios. Alguns? 60? Quase 70? Alguns modernos. Alguns, 1, 2. 70 soldados. Olha a força que eles têm para matar 70 soldados. E não é um exército fraco do Egito. Não é fraco. Eles estão destruindo a Síria também. Estão indo, qualquer custo, eles estão querendo entrar em Israel. Qualquer custo. E está falando aqui. Eles estão pedindo asilo, né, para Israel, né? Tem, digamos assim, asilo. Não sei, eu não lembro quem, se é o ISIS, algum Hamas, alguma, estão pedindo ajuda para... Que se matem entre si mesmo. Que ambos vão ganhar. Assim fala. Assim vão matar entre si. Agora, a minha pergunta, isso é relatado sobre Jesus? Não tem nada a ver. Sim, fala sobre o Mashiach, sobre o momento quando o Mashiach vai se revelar. Só para nos ver mais como fazer, um sinal que o Mashiach está chegando. A revelação está iminente. Então, vamos lá para... Ô, Leon, Sim. lembra essa parte da Síria de novo? Qual? Por favor, essa parte da Síria Qual uma parte? que se encaixa no ISIS. Deixa eu saber que estava. Porque eu saí daí. Se comporta. No versículo 4, e isto assegurará a paz, que o rei vai a nossa terra e tentar destruir nosso palácio, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os nossos. Assolarão a terra da Síria com a sua arma, e a terra de Nimrod com a espada afiada.
Ele nos livrará do assírio quando este vier à nossa terra, quando ameaça nossas fronteiras. Tá? Eu também afirmo aqui mais uma coisa que eu falei errado. O assírio também. Tá? Não só da Assíria, mas os assírios também. Os iraquianos, sírios, iranianos, mas são persos. Uma coisa forte. Agora, quem são os 7 pastores? Quem eram os 7 pastores do povo judeu? Abraão, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron e David. São 7 pastores. E os 8 príncipes, o rei David, Salomão, os reis justos da descendência de David. E Saul. Seria representado pelas suas descendências, pelos povos? Seria representado pelas tribos? Uma revelação. Não por acaso a gente fala isso. No judaísmo diz que 11 pessoas morreram. Elas não passaram pela... Não conta isso, essa é outra aula. Não posso contar. Pode contar, mas essa é outra aula. O judaísmo diz que 11 pessoas não morreram no judaísmo. Que a parte... O judaísmo fala que, você escutou isso? O judaísmo fala que 11 pessoas morreram, eles não passaram pela... Eles não passaram pela morte. Pela morte, mas... Pelo amor de Deus. Então, a morte, para eles, quando você morre, você apodrece, a parte de você apodrecer já é expiação. Não. São 11 pessoas vivos hoje. Mesmo, literalmente. Exatamente. Eles não Literalmente. Como? Elias, David, Eliezer, Serach, Batia. Tem alguns. São 26, não são o total? Não. São 11 mesmo? 11. Seriam esses príncipes? falou 7, faltou mais. Não, falei outro. Falei outros. Não, falei, tem a Batia, filho do faraó, tem Serach, filha do Asher, tem o rei David, tem o Eliezer, o servo do Abraão, entendeu? Eliyahu Navi, o Mashiach, todos eles não morreram. Entendeu? Tem... Quando a gente fala a questão de a visão de morte e vida no judaísmo é totalmente diferente do que é visão cristã para idolatrar. Por isso que não bate o Novo Testamento com a Torá. Entre outros. Não só por isso. Ou seja, a temporal não estava... Vamos lá agora para terminar a aula, para o Hagai, ou Ageu, tradução do nome. Deus me... Hagai 2, versículo 6. Lá eles falam, tem 2 profecias. Presta atenção. Ele começa no meio, mas eu vou começar do início para você também entender. O Messias visitaria o segundo templo. O Messias seria descendente de Zorobabel. Ok? As 2 coisas. O Messias visitaria o segundo templo. Visitaria o segundo templo. Essa significa que o cara que visitou o templo é o Mashiach. Quantas vezes... Vamos, somos sacerdotes. Não sai do templo, então ele é o Mashiach ou não? Mas ele somos sacerdotes. O Messias seria descendente de Zorobabel. Sim, Jesus cumpriu? Não, porque não era.
Porque não era. Muito simples. Vamos ver o que o texto... Zorobabel. Não, é Zorobabel. Zorobabel. Isso é em português, Deus me livre. Vamos ler o texto, mas depois eu vou começar no início para ler o contexto. Versículo 6, no Egeu 2. Porque assim diz o Eterno dos Exércitos, ocorrerá mais uma vez, porém por curta duração, o domínio grego, porque logo hei de sacudir os céus, a terra, o mar e a terra seca. Sacudirei todas as nações, virão para cá as coisas preciosas de todas as nações, e farei esta casa ficar repleta de glória, diz o Eterno dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Eterno dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Eterno dos Exércitos, e trarei paz a este lugar, diz o Eterno dos Exércitos. Essa é o que está a tradução de hebraico, pé da letra. Aqui está falando que o Mashiach vai visitar o templo. Segundo templo, sei lá. Ele fala aqui também, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A gente sabe que o primeiro templo era maior do que o segundo. No segundo, não tinha coisas que tinha no primeiro. Por exemplo, a Arca Sagrada não estava presente, tá? Porque não tinha Arca Sagrada, entre outros assuntos que não eram presentes lá. Que realmente o que Salomão construiu era maior em glória e presença divina do que o segundo. O que ele fala aqui? Que é o último. Qual que é o último? O terceiro templo será maior do que o primeiro. Que a revelação que vai ter no terceiro, no último, vai superar o primeiro. Vamos deixar para o lado aqui, não fala nada de Jesus, não fala de... Mas mesmo quando você entra a casa, mesmo quando a segunda casa, ele faz usar o terceiro. Fala, ele pula o segundo. Tá. Ele pula, ele fala que o segundo, aqui o Hagai, ele já está na época do segundo, ele está no início da construção do segundo. Ele fala isso, vai também durar pouco tempo. Ele fala. O segundo templo não tinha arca. Não, a arca foi enterrada 100 anos antes da destruição. Já tinha já tinha a profecia que vai destruir, então enterraram aí embaixo a Arca Sagrada. Tem que ser construído exatamente onde é aquela mesquita hoje. Não, essa não quer dizer erram. A mesquita está do lado do templo. Então o lugar onde vai construir está ao lado? Isso. E vai destruir essa aí mesquita. Está só esperando o momento. Não, já passou do momento. Entendeu? Na verdade, na invasão, né? Na primeira invasão, o Shlomo Klein, ele queria... Não era problema, queria subir para destruir, mas não era... Quando eles tomaram Jerusalém, já queriam destruir aqui. Mas não podia subir porque não tinha a vaca vermelha ainda. Porque quem sobe no templo impuro é decreto de morte. Então você não pode arriscar a vida de judeus. Então tem que ter a vaca vermelha, tem que ter a purificação da morte, para você poder subir e começar a construir o templo. Entendeu? Mas se o templo vai chegar antes, ainda assim, precisamos da vaca vermelha, que já está em Israel. É isso. Mashiach vai shritar. Não se sabe, não. O Cohen que faz a shkita, não o Mashiach. O sacerdote. Podem falar. Quem faz a shkita de acordo à lei é um Cohen. E um Cohen que vai queimá-la. E o Cohen que vai misturar ela com água, e o Cohen que vai jogar isso acima do povo. Dizem que vai ser o próprio Eliyahu Navi. Agora, como você fala que ele é o Navi, ele não é Cohen?
Esse é o segredo. Ele é o Anavi. Eu não posso falar tudo porque o tempo está esgotado. Ele é o Anavi e o Pinchas. É a mesma pessoa. Não Midrash. É pé da letra. Ele é um Anavi. Não tudo é Midrash, já te falei. Então, para com isso. Tudo é Midrash. Coisa de messiânico. É Midrashot. Midrashot. O cara mal sabe falar hebraico, Midrashot. Vamos lá, vamos ler o quê? Agora também. Vamos ver que no versículo 23 ele fala que Messias será descendente de Zerubabel. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, tomarei a ti o Zerubabel ben Shaltiel, meu servo, diz o Eterno, e farei com que seja com meu anel de sinete, porque a ti eu escolhi, diz o Eterno dos Exércitos. Falando sobre Mashiach, que vai ser descendente do Zerubabel, só fala aqui que ele vai reinar, que ele vai ser a continuação do reinado do rei David. Ele está falando. Eu entendi errado? Toda essa profecia do Haggai, na verdade, só para a gente entender o contexto, no dia 21, no 21º dia do sétimo mês do final de Pesach, tá? Desculpa, final de Sukkot. No final de Sukkot, que é o Tishrei, o sétimo mês, ele fala assim, palavra do Eterno veio por meio do profeta Haggai, Egeu, dizendo, fala agora a Zerubabel ben Shaltiel, o governador de Judá, a Josué ben Yehotzadak, Yeshua ben Yehotzadak, que na verdade sabe como que chamava? Yeshua ben Yehotzadak, somos sacerdotes. Daqui eles tiraram que Yeshua e Jesus era somos sacerdotes também, que não tem nada a ver. Mas na tradução mudaram, é Josué. Josué e Yehoshua. Se você vai ler em hebraico, é outro nome. E ao resto do povo dizendo, quem dentre vós que restaram viu esta casa em sua glória anterior? Foi a segunda casa, que voltaram agora da Babilônia. E como vedes agora, não é perante vossos olhos como se nada fosse. Agora seja forte o Zerubabel, diz o Eterno, seja forte o Yeshua ben Yehotzadak, o somos sacerdotes. Sejais forte e todo o povo da terra, diz o Eterno, porque eu estou convosco, diz o Eterno dos Exércitos. Fazei a palavra que estabeleci convosco quando saíste do Egito, pois meu espírito mora entre vós, não temais. Porque assim diz o Eterno dos Exércitos, ocorrerá mais uma vez, porém por curta duração. Vai ter mais um exílio, mas por curta duração, é do gregos. Porque logo hei de sacudir os céus e a terra, o mar e a terra seca. Sacudirei todas as nações e virão para cá as coisas preciosas de todas as nações e farei esta casa ficar repleta de glória, diz o Eterno dos Exércitos. Minha é a prata, minha é o ouro, diz o Eterno dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Eterno dos Exércitos. E trarei a paz este lugar, diz o Eterno dos Exércitos. E já pulou para frente. Exatamente. Vai ter mais problemas. Mas sempre, né, o profeta ele fala, não matar, mas também passar a mão. E quando tem uma profecia ruim, ela não necessariamente tem que ser cumprida. Porque a profecia ruim dependendo do nosso comportamento. Tá? Profecias boas tem que
tem que, vamos falar isso, tem que ser realizadas. Por quê? Porque são promessas, não são condições. Ah, se você faz isso, não. A vontade de Hashem. Nossa obrigação é trazer isso o mais rápido possível. De novo, contexto judaico. Não me interessa o que os caras pensam, o que os caras falam, o que os caras querem forçar o judaísmo. O judaísmo é muito claro, é muito simples, desde que você estuda judaísmo. Não tem nada a ver com outras religiões. Beleza? Alguma pergunta? Está claro? Semana que vem nós vamos partir para Zacarias, que tem bastante profecias por algum motivo em Zacarias. E espero que nós vamos chegar à 20ª hora para terminar com chave de ouro todo o assunto das profecias. Então, até semana que vem, se Deus quiser. E obrigado para todos que assistiram online e até mais.